eu queria associar-me ao elogio justamente feito a esta fundação. Ela tem sido, ao longo de décadas, mais do que Ministério da Ciência, mais do que Ministério da Cultura, mais do que Ministério da Educação, mais do que Ministério da Inovação. Ela, mais do que Ministério dos Negócios Estrangeiros, isto é, tem sido, de uma forma única, cumprindo uma missão, que não é apenas portuguesa, uma entidade fundamental para Portugal. E eu concordo, Portugal não seria o mesmo sem a Fundação, e associo o nome de Vossa Excelência e a liderança de Vossa Excelência a este período particularmente brilhante da atividade da Fundação. Muito obrigado. Cumprimentaria também, na pessoa do recentemente eleito por unanimidade Presidente da Assembleia Geral da COTEC, Dr. Francisco Pinto Balsemão, a COTEC, que assim fica com um Presidente da Assembleia Geral de grande prestígio nacional e internacional, e também o Presidente da Direção, Dr. Francisco Lacerda, aqui prestando homenagem a outra instituição que nem sempre é recordada nesta iniciativa e que conjuga a sua vontade com a Fundação Carlos Gulbenkian. A COTEC é, sobretudo, o produto do pensamento e da ação de alguém que deve ser recordado, o Presidente Cavaco Silva. Foi ele quem teve a iniciativa de lançar a COTEC, de mobilizar empresários portugueses, olhando para o futuro de Portugal, e muitas vezes se diz que não há gratidão em política, pelo menos no nosso país. Aqui há gratidão em política, merece também o nosso aplauso, a iniciativa que foi desencadeada e que conhece, neste momento, mais uma das suas indiscutíveis e felizes expressões, e assim tem sido desde 2007. Aqui evoco o papel do professor Cavaco Silva. Em terceiro lugar, eu saudava naturalmente aqueles que estiveram associados a este ano, em particular representando a Fundação Carlos Gulbenkian, como sempre, nos últimos anos, a doutora Isabel Mota, o representante da COTEC, o diretor-geral, incansável diretor-geral Jorge Portugal, os presidentes dos júris, que deram aqui o seu testemunho, cheio de energia, também virados para o futuro, os membros dos júris e depois todos os participantes. Eu contava há pouco aos dois presidentes que, tendo estado, não digo onde, para não se identificar uma das candidaturas, há pouco tempo, de repente vem falar comigo alguém que diz: estou muito nervoso. Mas está-me nervoso porquê? Porque eu concorri ao FAS. Concorri ao FAS, sim, e lá estarei. Bom, eu pensei, todos ganham, vamos lá ver se além de todos ganharem, ganha particularmente esta candidatura. Mas estão todos de parabéns, todos os que concorreram, e foram muitos, foram centenas, porque significa, primeiro, o mérito da iniciativa, a mobilização em torno dela e a capacidade de adesão de portugueses espalhados pelo mundo. Mas de entre aqueles que foram selecionados, eu queria naturalmente felicitar de modo muito especial os vencedores. As vencedoras e os vencedores. E é muito gratificante ter assistido a esta cerimónia. Já notaram que estou a afastar completamente o que estava escrito. Quero realçar várias razões para essa componente gratificante. Em primeiro lugar, a juventude de muitos dos candidatos. Ao mesmo tempo, aquele aspecto reconfortante para os sexagenários de haver concorrentes até aos 60 anos de idade. A mim, reconfortou-me imenso. Com algum esforço, daqui por uns anos será possível, porventura, se me associar a uma parte da família que é a mais prospectiva e que vive fora de Portugal, concorrer com os meus netos e eventualmente ao FAS. Penso que não há limite de idade. Terceiro lugar, o papel das mulheres. Quarto lugar, o esforço de equipa. Quinto lugar, a solidariedade que senti entre todos os concorrentes, em todas as candidaturas. Bem visível nos aplausos.
Não houve ganhadores nem perdedores, todos ganharam. Uns ganharam mais do que os outros, mas todos ganharam. Isso, em termos de solidariedade, é tão importante na construção de um país novo. Mas mais importante do que isso, é que todos temos a noção que há 3 vetores essenciais para o desenvolvimento do nosso país. Um, a qualificação, o outro, o investimento, o terceiro, o financiamento. E os 2 primeiros, em particular, estão intimamente ligados. A qualificação. A formação. Pode ser uma formação académica, pode ser uma formação pela vida. Ou podem ser as duas. E que está tão ligada à educação, mas também à inovação, em todos os seus domínios. Depois, em segundo lugar, não menos importante do que essa formação, o investimento. Disse o Sr. Presidente, Dr. Artur Santos Silva, que esse é um dos grandes óbices do desenvolvimento económico português. Nós estamos com uma baixíssima taxa de formação bruta de capital fixo. Nós estamos com problemas de investimento. E são problemas que se podem converter em estruturais. E a inovação, e a juventude, e a qualificação, e a preparação, e já agora o contacto extramuros, internacional, são fundamentais em termos de investimento. E depois há uma outra componente, que hoje não é especificamente chamada à nossa colação, mas que é o financiamento. E tem a ver com as fontes de financiamento da economia portuguesa. As 2 primeiras estão presentes nesta sessão. E são cruciais. E a razão por que me tenho dito várias vezes, e hoje repito que sou otimista, é porque olho para aquilo que esteve hoje perante os nossos olhos. É o Portugal que está a mudar. Há, obviamente, aspectos negativos na vida coletiva portuguesa. Sabemos todos. Mas há aspectos muito positivos. Há um Portugal que está a mudar. São as startups. São os centros de investigação. É a excelência nas universidades e fora delas. É a juventude que fica cá dentro e que vai lá para fora, ou que nasceu lá fora, mas está sempre com o coração cá dentro. O que eu tenho dito pertence ao território espiritual português, mesmo quando está fora do território físico. Essa realidade está a mudar Portugal e vai mudar Portugal. E aí esteve a visão de iniciativas como esta. Quando arrancaram estas iniciativas, talvez fosse menos óbvio do que é hoje a sua importância para o futuro do país. E acreditar neste outro país que está a mudar, que está a nascer todos os dias, que se está a refazer todos os dias, é acreditar no futuro de Portugal. Como é que Portugal não tem futuro tendo a excelência cá dentro e a excelência lá fora? Em todos os domínios. Corremos o mundo e aí está a excelência portuguesa. Naturalmente que hoje é sobretudo chamada à colação a diáspora. As comunidades espalhadas pelo mundo. E não foi por acaso que, em consonância, aliás, com o Sr. Primeiro-Ministro, entendeu o Presidente da República que o 10 de junho, pela primeira vez, devia ser celebrado também fora do Portugal território físico. Que é tão importante o que existe território espiritual lá fora. Foi sempre, já era, há várias gerações, mas com a novíssima geração é tão importante. É ir a Berlim e encontrar, como encontrei, uma portuguesa que no concurso mais exigente se podia imaginar recebeu 1,5 milhão de financiamento pela excelência do seu projeto do Estado alemão. Mas depois, a ir a Paris, estou a ver aqui, quem possa confirmar, e encontrar cientistas, empresários, gente da cultura, que está em situações e posições de ponta na sociedade francesa. Mas o mesmo se dirá por todo o mundo. Competindo de igual para igual com o que há de melhor nesses países. E são portugueses. Ainda agora, na ida do 10 de junho, haverá um encontro com intelectuais portugueses, ou gente da cultura,
que lidera instituições culturais fundamentais em França. E aí, mais uma vez, a Gulbenkian teve um papel essencial. Mas estão numa posição essencial. Dirigem um dos melhores teatros. Lideram certos setores artísticos. E não são os nomes clássicos. Esses merecem tudo, são consagrados e são conhecidos. São jovens de 20 e tal anos, 30 anos, 40 anos. Este é um outro país. E esse é um outro país que está presente neste nosso encontro. Provavelmente à entrada e à saída, o que perguntarão é: olha, o que pensa deste pormenor específico, desta querela minúscula que existe num determinado setor da sociedade portuguesa? E naturalmente é importante, tudo é importante em termos de comunicação, nomeadamente comunicação social. E, no entanto, é tão ou mais importante aquilo que hoje aqui foi premiado. Eu tenho para mim que é muito mais importante. É muito mais importante o sucesso que já existe no Canadá e que foi celebrado. Ou a experiência virada para a proteção do mar, até isso me agradou imenso. Como primeiro prémio para as jovens que acabaram por não ceder ao peso da emoção. Pelo menos uma delas. Uma delas. As outras resistiram. Já percebi que é um quarteto com assimetrias emocionais. Bom, mas não interessa, mas com grande qualidade do ponto de vista da conjugação da inteligência com a emoção, a inteligência emotiva ou a emoção inteligente, não interessa. O que é facto é que temos aqui o que é melhor no ser português. E é por isso que nós temos a história que temos, resistimos a todas as crises e construímos, nas situações mais improváveis, um futuro sempre melhor. Um órgão de comunicação social perguntava um destes dias: o que é que teremos de fazer para além da sorte? E eu disse o seguinte: mas o Portugal foi feito contra a sorte, foi feito contra o vento. Nós raras vezes tivemos sorte. Raras vezes. Não tivemos sorte quando nascemos com um único vizinho que rapidamente se centralizou, poderosíssimo. Não tivemos sorte em muitas das aventuras marítimas. Não tivemos sorte quando estivemos quase a perder a independência, depois perdemos e restaurámos e tivemos uma longa luta de décadas das guerras da restauração. Não tivemos sorte ao longo de séculos da nossa história. Isso limitou os sermos portugueses? Não limitou. Alguém me disse que antes de termos chegado, ou de eu ter chegado, tinha sido explicado o sucesso português na base de 3 características. E uma das características era a preparação de base. E a qualificação tem vindo a subir rapidamente em Portugal. A segunda era a capacidade de trabalho dos portugueses. De facto, nós temos capacidade de trabalho. Nós temos capacidade de trabalho. Temos pertinácia, temos persistência. E a terceira era a paixão. Eu adoro essa ideia. Pois se eu adoro os afetos, a paixão é o afeto levado ao superlativo. Bom, mas a paixão... Mas é verdade. Nós somos apaixonados ao longo da nossa história. Por isso tivemos uma poesia lírica muito mais forte e apaixonada do que a poesia épica, com raras exceções, ou a poesia de crítica social, e mais forte do que a prosa. Por isso a paixão está presente nos nossos artistas plásticos, e nos nossos músicos, e nos nossos intelectuais, e no nosso povo. Está sempre presente. Está presente sobretudo naquele povo que está lá fora. Nós vamos lá fora. Ao mesmo tempo que nos sentimos cá dentro, e o que é que existe que nos liga? A paixão. A paixão de ser português. E sendo português, a paixão de ser universal e de ser ecuménico. E essa é uma virtude fundamental. E foi com paixão que todos concorreram, foi com paixão que todos ganharam, e foi com paixão que alguns ganharam mais do que os outros. Na paixão, a diáspora tem um papel essencial. Essencial. E que se está a compreender agora melhor. Somos 10 milhões e mais uns tantos cá dentro. Somos entre portugueses e luso-descendentes muitos mais lá fora. Muitos mais e, em muitos casos, muito mais influentes lá fora.
muito mais influentes lá fora. E esta novíssima geração vai ter, ficando lá ou voltando, ou uma coisa e outra, que é cada vez mais o que vai acontecer no mundo, indo e vindo, vai ser essencial para o fazer do país. E se olharmos a prazo, se não olharmos apenas para o orçamento do mês seguinte, ou para a previsão do dia seguinte, ou para o planeamento do ano seguinte, mas olharmos a médio e longo prazo, encontramos naquilo que foi o nosso encontro de hoje a razão de ser do sucesso de Portugal. Mas eu tenho que manter, ao menos no final, aquilo que tinha sido escrito. E porque é um bonito exemplo histórico. E se eu falei do presente e do futuro, deixem-me falar um bocadinho da história. Em fevereiro de 1509, no Porto de Diu, travou-se aquela que ainda hoje é uma das maiores batalhas navais da nossa história. As nossas caravelas enfrentaram uma ampla coligação de o que chamaríamos cidade-estado, da Índia, da Península Itálica, do Egito, do Império Otomano. Estávamos a desafiar interesses instalados no comércio daquela região, desde a chegada de Vasco da Gama à Índia. Era um mar sem fim de embarcações, mas os navios portugueses tinham um fator diferenciador: artilharia. Inovavam na disposição das caravelas, em alinhamento, para que a mesma bala de canhão atacasse várias embarcações adversárias. E tinham uma liderança corajosa do primeiro vice-rei português da Índia, Dom Francisco de Almeida, que permitiu o domínio do Índico durante 30 anos. Perante a desproporção das forças, porque a armada portuguesa era inferior em número de navios, o imediato, há sempre um imediato para este efeito, de Dom Francisco de Almeida, aconselhou-o a recuar, dizendo que era impossível. E a resposta foi pronta: impossível? Riscai essa palavra, porque não a admito aqui. Quando ouvirem hoje, ou lerem hoje, algo como nada é impossível em inglês, ou noutra qualquer língua, lembrem-se que essa frase de Dom Francisco de Almeida tem direitos de autor, com mais de 500 anos. E hoje, acreditem, o nosso desafio é o da redescoberta ou da reinvenção de Portugal e da nossa diáspora. Sempre com garra, com intensidade, com convicção e vontade de vencer. E com paixão. Nada é impossível para Portugal e para os portugueses.